Fala pessoal, no vídeo de hoje quero trazer aqui para vocês como é que vocês podem construir a aposentadoria de vocês investindo em imóveis. Eu acredito que você deve conhecer algum senhor já aposentado na sua cidade que ao longo da vida ele foi comprando algumas casas, alguns prédios e hoje ele possui uma aposentadoria mais tranquila porque está recebendo esses aluguéis todos os meses. E daí você deve pensar como é que eu vou comprar esses imóveis se eu não tenho nada guardado hoje. Como é que eu vou comprar um imóvel por 100, 200 mil reais e receber esses aluguéis? Mas existe outra possibilidade de você realizar o investimento em imóveis comprando pequenas participações com o dinheiro que você consegue economizar todos os meses. Você vai fazer o investimento através de um fundo imobiliário e aí todos os meses você vai estar recebendo o aluguel proporcionalmente com a participação que você possui no fundo. E a primeira coisa que eu quero de vocês aqui é tirar o pensamento muito abstrato, muito concreto que existe em cima dos fundos imobiliários. Você só vai ver coisas sobre indicadores, sobre números, e muitas vezes as pessoas esquecem que os fundos imobiliários, eles possuem os imóveis. Uma coisa que eu quero frisar aqui é que a minha ideia nesse vídeo é de realmente realizar um investimento em imóveis. Eu vou tratar aqui sobre o investimento em fundos imobiliários de tijolo, que são aqueles que possuem a estrutura física toda lá e que você possa ver. Eles são mais fáceis de serem analisados, por exemplo, do que as ações. É mais difícil você analisar uma ação. Um fundo imobiliário, ele é bem mais fácil. Você tem a possibilidade de ver aonde é que você está colocando o seu dinheiro. E a partir do momento que você começa a ter essa visão mais ampla do fundo imobiliário, de observar um imóvel de fato, de observar os prédios, os galpões, os escritórios, os shoppings, os gestores, os locatários, todas as reformas que são feitas dentro dos imóveis, você começa realmente a ter a visão do investimento no imóvel, assim como o senhor aposentado aí da sua cidade. E é lógico que dentro do fundo imobiliário existem várias vantagens. Você vai ter bem menos dores de cabeça ao realizar esse tipo de investimento. Você não precisa lidar com inquilino, você não precisa lidar com reforma. A única coisa que você tem que fazer é realmente uma análise bem feita do histórico da gestora do fundo. Você tem que observar se eles já possuíram algum tipo de problema passado. E a minha sugestão aqui nesse vídeo e em todos os outros que eu for fazer sobre fundos imobiliários é que vocês sempre busquem investir naqueles que são maiores, porque eles já possuem uma maior larga escala de experiência dentro do mercado. E isso traz uma confiança maior nesse aspecto de gestora, que é quem administra lá o fundo, que vai contratar os administradores dos imóveis muitas vezes. Esse é o papel deles. Porque pensa que tu vai comprar um prédio para alugar. O que é que tu vai buscar? Tu vai ter que buscar uma boa localização, um bom histórico de locação, um certo padrão de qualidade, um estado de conservação que esteja em boas condições, um preço médio do metro quadrado que seja bom, que o aluguel seja bom, que a carência ela seja a menor possível, que aquilo esteja sempre ocupado, esteja sempre alugado, porque isso vai sim trazer os melhores resultados quando é você que está fazendo. Tudo isso que eu falei é o que a gestora do fundo faz, é o que o fundo imobiliário faz com os seus imóveis. Ele vai buscar tudo isso, localização, padrão de qualidade, histórico de locação, inquilinos, negociar contratos. Você não vai se preocupar com basicamente nada. A única coisa que você vai ter que se preocupar é de praticamente todo mês você está olhando se a gestora está entregando os resultados que ela promete. Além do que, o investimento em FII, em fundos imobiliários, a partir do momento que você entende aonde é que você está colocando o seu dinheiro, ele passa a ser assim uma coisa realmente transformadora. Especialmente por serem bem mais fácil de analisar do que ações, de serem bem menos, gerarem bem menos oscilações. Você vai ver o preço caindo muito pouco ao longo dos dias, como acontece com as ações, e especialmente a previsibilidade que existe no fundo imobiliário. Você todos os meses está recebendo
os aluguéis ali. Você pode todos os meses estar comprando partes do fundo. E isso você vai construindo sim a sua aposentadoria. E a minha ideia nesse vídeo de trazer essa visão mais ampla e um pouco menos concreta, eu quero colocar para vocês aí agora o fundo imobiliário HGLG, no qual é um fundo que possui galpões logísticos, por exemplo, o Mercado Livre, a Amazon, Magazine Luiza, Carrefour, eles necessitam ter um espaço para deixar o seu estoque, para fazer entregas e tal. Então o HGLG, ele possui esses imóveis e você pode ir comprando participações nele e recebendo seus aluguéis. Então eu vou passando aqui para vocês verem. Esse relatório eu vou deixar aí embaixo todos os meses. A gestão dos fundos imobiliários, eles disponibilizam esses relatórios aqui. Então vocês podem ver, eles colocam todo o alinhamento do mercado, o rendimento que é distribuído todos os meses. Por exemplo, o HGLG aqui está mensalmente distribuindo R$ 1,10 por cota. Então a cota hoje, se eu não me engano, está a R$ 166. Então a cada cota dessa que você comprar, cada participação dessa que você comprar, você vai receber R$ 1,10. Aqui ele fala também em parte da vacância, que a vacância física vai ser o quanto dos imóveis estão vagos. Aqui vocês podem perceber que o ideal é que isso sempre esteja abaixo de 10%. Provavelmente isso daqui está em 9% hoje no HGLG. Algum inquilino deve ter saído do imóvel e aquilo ficou vago por um tempo. Então o que é que a gestora, a administradora vai ter que fazer? Vai ter que buscar inquilinos, negociar contratos para ocupar esse espaço. Essa vacância ela sempre vai ter que estar um pouco abaixo. Aqui também vai estar a alavancagem, como vocês podem ver. A alavancagem é quando o fundo ele vai adquirir algum outro imóvel e aí ele emite um CRI. Eu não vou explicar isso agora, mas é a forma com que os fundos imobiliários eles conseguem captar dinheiro para comprarem outros imóveis. Os fundos imobiliários eles possuem uma legislação nesse aspecto de alavancagem diferente das ações. Então aqui está por volta de 12%, mas isso daqui é tranquilo. Isso daqui deve especialmente estar por volta de 10%. Mas como é um fundo que tem uma previsibilidade muito alta, uma segurança muito alta, isso daqui também é bem aceitável, tá certo? Em linha, o dividend yield aqui de 8% também é normal, é isso daí. Até por ser um fundo muito grande, com muito cotista, é normal que isso daqui também esteja assim. O P sobre VP dele está um pouco acima, mas isso é normal pela qualidade do fundo. Você vai estar pagando um pouco mais, principalmente pela qualidade. Mas como aqui a gente está investindo para o longo prazo, isso não vai fazer tanta diferença. Aqui vocês vão ver o comentário do gestor. Ele vai estar falando dos contratos, dos aluguéis aqui da Volkswagen, no HGLG Vinhedo, que é um dos galpões. Aí o fechamento no mês de janeiro das devoluções, locações, renovações, o aspecto técnico, tudo isso daqui são informações disponibilizadas. Aqui vocês vão ver a composição do resultado, especialmente vem a receita, ela vem da locação desses imóveis, aqui em torno de 43 bilhões. Despesas financeiras, isso acontece aqui porque o fundo ele tem um pouco de alavancagem. Despesas operacionais, despesas imobiliárias, está dentro dos conformes. Taxa de administração entra aqui também. Se eu não me engano, a taxa de administração do HGLG, ela gira em torno de 1%. Não sei, eles não colocam aqui, eu acho. Mas gira em torno disso. É normal também, não tem como fugir muito disso dentro do mercado difícil. E aqui você vai olhando todas essas informações. Isso daqui é ter uma visão ampla sobre o imóvel, sobre gestores, sobre quem está administrando. Aqui, sobre receita e despesa, a rentabilidade, então ele rendeu bem mais do que o CDI. É um fundo que já existe desde 2011. Se eu não estou enganado, ele se enquadra ali nos 3 fundos mais antigos da Bolsa de Valores. A liquidez também é muito alta. Aí a carteira deles, né, especialmente está em imóveis. Eles colocam parte do caixa também
em outros fundos imobiliários, eles investem em outros fundos, em CRIs, e aí aqui investimentos em renda fixa, que formam patrimônio líquido. Ele também é um dos maiores fundos imobiliários da Bolsa hoje, com 5,3 de patrimônio líquido. E aqui os imóveis. Aqui está todos os imóveis do fundo, e especialmente São Paulo, Rio, Minas, Paraná, Santa Catarina e Pernambuco. Todos os galpões estão aqui listados. Aqui ele fala sobre a vacância, né? Essa vacância aqui teve bem alta no começo de 2023. Eu acredito que foi por causa de algum inquilino que acabou saindo do fundo, mas ele já se normalizou aqui em 8, 10% no começo final de 2023, começo de 2024. Então isso daqui está dentro do normal. Os contratos, especialmente isso daqui, o HGLG ele funciona mais com esse tipo de contrato típico, que o contrato típico são tipos de contratos mais curtos. Os contratos atípicos são contratos com prazos maiores. Então, o fundo, isso daqui vai depender de fundo para fundo. Eu acredito que até pelo tipo de inquilino, isso daqui vai variar muito, tá bom? Por exemplo, se aqui eles têm Volkswagen como um dos maiores inquilinos, Mercado Livre, mas vamos supor que o Carrefour aqui, o Carrefour ele tenha uma imprevisibilidade nos seus resultados e ele não imagine que daqui 10 anos ele vai estar dentro de um galpão do HGLG. Então ele vai tentar negociar um contrato típico porque isso pode ser quebrado. Além do que, toda quebra de contrato ele também tem as suas penalidades, certo? Aqui o vencimento dos contratos é até baixo, tá bom? De praticamente 4 anos. Você vai encontrar alguns outros fundos imobiliários com 10 anos, 9, 10 anos aqui o vencimento dos contratos, mas esses contratos eles sempre vão sendo revisionados, eles sempre vão sendo ajustados, especialmente aqui hoje pelo IPCA, que é pela inflação. Vão sendo corrigidos ao longo do tempo. E aí a classificação dos ativos, especialmente do tipo A, que são de alta qualidade. A alavancagem hoje está em 12,2, mas eles mostram aqui que isso vai caindo ao longo do tempo. E também falam dos tipos da alavancagem. Aquisição aqui de terrenos, de construções, eles vão mostrando tudo isso, tá certo? E tem um link aqui também que direciona para compra, aquisição, conclusão. Obras em desenvolvimento também, que eles estão construindo. E aqui eles vão falando, e eles vão sempre soltando novas informações no decorrer dos meses. Aqui tem todos os imóveis logísticos, certo? Todas as informações. Você pode clicar aqui e vai direcionar você para algum tipo de informação. Você pode ver fotos, pode ver vídeos. Isso é uma das vantagens do HGLG, que você pode ver os vídeos dos fundos, também dos imóveis como um todo. E aqui eles participam praticamente em 100%. Eles são donos exclusivos de praticamente todos os imóveis. Somente aqui do Parque Torino, em Minas, e desse galpão no Pernambuco. Então essas são as informações. Aqui sim agora você pode ter realmente uma visão mais ampla dos imóveis. Você não vai ficar tão restrito somente a entrar lá num gráfico e ver as informações e calcular o P sobre VP. Não é só isso. Você tem que, ao construir a sua aposentadoria investindo nesse tipo de imóvel, você tem que observar quais são os imóveis no qual você está colocando o seu dinheiro. E aí você vai estar utilizando uma alternativa que é o fundo, que existe uma gestora para controlar, para fazer com que o seu dinheiro cresça ao longo do tempo. Essa é a forma que você pode construir a sua aposentadoria ao longo do tempo investindo em imóveis. Você pode todos os meses comprar 200, 300, 400, 500, 1.000, 2.000, 5.000 reais todos os meses e ir recebendo aluguéis com base o tempo vai passando. E além da vantagem de que aqui você não tem que pagar imposto. Aqui está livre, está isento de imposto, cai na sua conta, você não precisa se preocupar com nada. É lógico que vai ter fundos de vários preços que você vai escolher quais são os melhores para colocar e construir a sua carteira de investimentos. Então,
Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa é uma explicação para realmente tirar esse aspecto mais concreto, mais abstrato que existe em cima dos fundos imobiliários e ter essa visão um pouco mais ampla de onde você está colocando o seu dinheiro. Em vídeos passados eu costumo falar muito que você tem que saber aonde o seu dinheiro está. E aqui, ao investir dessa forma em imóveis, você sabe concretamente onde está o seu dinheiro. Beleza? Então, até uma próxima.